Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de dezembro de 2025, são 11 horas da manhã. O bolsonarismo acaba de sofrer mais um golpe duríssimo. A Argentina, a justiça argentina, determinou a extradição de 5 bolsonaristas foragidos que estão lá naquele país. E isso é um golpe duro para o bolsonarismo, porque mostra que a justiça de um país que não pode ser acusado de maneira nenhuma de ser hoje um país de esquerda, está coonestando que os bolsonaristas são bandidos. Assim como em breve a Itália deve fazer. Ao extraditar, é muito provável que a Itália vá extraditar Carla Zambelli. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Cerca de 10 pessoas envolvidas com os ataques de 8 de janeiro, que causaram significativos estragos às sedes dos 3 poderes, teriam conseguido quebrar as tornozeleiras eletrônicas e fugiram do país. O levantamento realizado mostra que mais de 50 pessoas que teriam participado do ataque em 2023 têm mandatos de prisão em aberto ou saíram do Brasil depois de terem violado as tornozeleiras. O destino dos fugitivos teria sido Uruguai e Argentina, e grande parte deles já foram condenados pelo STF, sob a acusação de tentativa de golpe de Estado e outras infrações. Acho que a expressão é "Viva la libertad, carajo!". Então nós resolvemos vir para cá porque nós não temos mais certeza de que nós vamos ser inocentados mesmo sendo inocentes. Nós queremos os nossos direitos, nós não temos direitos, os advogados não conseguem nos defender. Então nós buscamos o asilo aqui nesse país, na Argentina, porque foi necessário. Me colocaram medidas cautelares, que eu não podia sair de casa no final de semana, que eu não poderia sair do raio da minha cidade. Aí eu tenho que trabalhar. E aí eu comecei a quebrar as medidas cautelares, até que a DPU me pediu a revogação da minha liberdade. E a minha liberdade está acima da minha vida. Eu jamais vou abrir mão da minha vida por questão de liberdade. A Justiça Argentina decidiu extraditar 5 brasileiros foragidos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Os 5 foram condenados a apenas de 13 a 17 anos de prisão. Eles foram localizados no fim do ano passado em território argentino, depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu a extradição. Os 5 ainda podem recorrer à Suprema Corte Argentina. Depois disso, a palavra final vai ser do presidente Javier Milei. Além do Ministério Público argentino, as sessões contaram com a presença de advogados contratados pela Advocacia Geral da União, que representam o Estado brasileiro no processo. Bom, muitos devem se lembrar de que os condenados pelo 8 de janeiro quebraram a tornozeleira e fugiram do país com essa conversinha mole aí. Há vários expatriados, né? Você tem nos Estados Unidos Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, foragidos da justiça brasileira, Eduardo Bolsonaro, né? A Zambelli na Itália se deu pior porque o governo da Itália, apesar de ser um governo considerado de extrema direita, não é, da mesma ideologia do Bolsonaro, na Europa a coisa é diferente. Eles vivem na União Europeia e não dá para fazer esse tipo de loucura aí sem mais nem menos, até porque
a Itália já precisou do Brasil para extradição, há um tratado, né? O Trump, obviamente, não vai obedecer esse tratado lá nos Estados Unidos, mas a Argentina, inclusive, nem pode pensar. Bom, a Itália, a Argentina, a justiça argentina já concedeu a extradição, assim como na Itália, a Argentina, o presidente da República, aqui no Brasil também, o presidente da República, ou a primeira-ministra lá na Itália, vão ter que dar o aval para a extradição. Na Itália, inclusive, a gente não pode esquecer que são 3 primeiros ministros. E lá tem a Giorgia Meloni, que era de centro-direita, se mostrou uma moderada no governo, e tem um ministro mais de centro-direita e outro de extrema-direita, um primeiro-ministro, né? Então vai ser provavelmente, eu não conheço direito à legislação, mas provavelmente deve ser uma decisão tripartite do governo italiano. E nos Estados Unidos a mesma coisa, o judiciário deve conceder a extradição e vai ficar por conta do Trump. Mas, de qualquer forma, cedo ou tarde, um governo que suceder o de Milei, um governo que sucedeu de Giorgia Meloni e um governo que sucedeu de Trump, vai conceder a extradição. A grande derrota para toda essa gente é a justiça da Itália e a justiça da Argentina já ter reconhecido que eles cometeram crimes que eles devem ser extraditados, né? Porque aí é a questão da extradição mesmo ser considerada justa, e isso é mais um duro golpe para o bolsonarismo. A Argentina decidiu pela extradição de 5 brasileiros foragidos, eles fazem parte do grupo de 61 condenados pelo ato golpista e que fugiram para o país vizinho. Na miniatura aqui desse vídeo você viu a imagem de todos os brasileiros foragidos na Argentina diante da Casa Rosada. E a justiça brasileira manteve a Carla Zambelli presa durante o processo de extradição e o Ministério Público italiano já deu parecer favorável à extradição da Carla Zambelli. Ou seja, judicialmente, pelas leis dos países, essa gente é criminosa e é foragida. Podem ser acobertadas por razão política, mas não dá mais para dizer que o judiciário brasileiro, que o STF é ditadura da toga, porque se tem ditadura da toga num governo de esquerda no Brasil, tem então ditadura da toga na Itália, governada pela extrema-direita, na Argentina, governada pela extrema-direita. Então, o bolsonarismo se deu muito mal nessa história.